Imagine uma mulher que carregou a família nas costas por décadas, como um pilar invisível que sustenta tudo, até o dia em que adoece. Não uma doença fatal, mas daquelas que exigem cuidado, tempo e dinheiro. E aí, como por mágica, o amor se transforma em fardo. A família que ela alimentou com sacrifícios agora a olha como um peso. É só a idade, dizem, enquanto a afastam com desdém. Vocês só querem nosso dinheiro, acusam, como se ela fosse uma estranha. Essa é a história de uma traição disfarçada de preocupação, e de uma mulher que, mesmo abandonada, encontra forças para renascer das próprias cinzas. Era para ser um almoço em família, mas virou uma sentença. O marido, antes tão seguro em suas decisões, agora evita seus olhos, fixando o olhar na janela como se as respostas estivessem lá fora. Os filhos, criados com tanto zelo, repetem as palavras do pai como papagaios. Mãe, você acha que temos tempo para cuidar de você? A filha, com um suspiro de impaciência, nem disfarça o incômodo. Temos nossas vidas, nossos planos. E o filho mais velho, batendo a mão no braço da cadeira, selou o destino. Vai para a casa da vovó. Lá tem ar puro, comida boa. É o melhor para você. Como se fosse um favor. Nadijda, ou simples Nádia como a chamavam, ouviu tudo em silêncio, as lágrimas escorrendo sorrateiras enquanto fingia ajustar o cachecol. Não era a primeira vez que engolia o próprio orgulho. Afinal, passará a vida inteira se anulando. Sonhos adiados, desejos ignorados, até mesmo um gato, seu único capricho, foi negado por causa da alergia do marido. Em vez disso, ganhou um papagaio, que acabou doado porque o filho reclamou do barulho. Não é todo mundo que faz isso por amor, pensava, como se o martírio fosse uma medalha. Mas agora, aos 45 anos, sim, 45, não a velhice que inventaram para justificar o abandono. Percebeu tarde demais que sua dedicação foi confundida com submissão. O carro parou diante de uma casa que mais parecia um esqueleto de madeira. O telhado, descascado pelo tempo, ameaçava desabar. As paredes, úmidas e cobertas de mofo, exalavam um cheiro de abandono. Aqui você vai se recuperar, disse o marido, como se aquelas 4 paredes podres fossem um sanatório. Se precisar de algo, liga. Deixei dinheiro na gaveta. A porta bateu. O motor rugiu. E Nádia ficou sozinha, sentada em uma cadeira torta, com as mãos trêmulas e o coração partido. Chorou como nunca, um pranto que parecia arrastar consigo todas as ilusões. Mas quando as lágrimas secaram, algo dentro dela também secou, a paciência. Não vou morrer aqui. Não agora, não assim, murmurou, enxugando o rosto com as mãos. Pegou um balde, foi até o poço e começou a limpar. Cada movimento doía, cada respiração era um esforço, mas a raiva era mais forte que a fraqueza. À noite, exausta, lembrou-se da fome. O dinheiro que o marido deixou, uma esmola, na verdade estava na gaveta, junto com sua velha carteira, onde guardava economias que jurava serem para os filhos. Que se danem, pensou. Foi ao mercado do vilarejo, onde olhares curiosos a acompanhavam. À venda, uma mulher de rosto cansado, não fez perguntas. Só quando Nádia já ia embora, ouviu: você é nova por aqui, não é? Não quer um gatinho? Achamos ele ontem, todo sozinho. Debaixo do balcão, 2 olhos verdes brilhavam em meio à pelagem preta. Pequeno, frágil, como ela se sentia horas antes. Levou-o para casa. O bichano, que cabia na palma da mão, aninhou-se em seu colo como se soubesse que ali estava seu lugar. Enquanto o animal ronronava, Nádia adormeceu com um peso a menos no peito. Pela manhã, o telefone tocou. Era a chefe preocupada. Quando você volta? A equipe está te esperando. Ela suspirou. Não volto. Agora moro no interior. E sinceramente já não tenho mais força para isso. Houve um silêncio do outro lado da linha. Depois, uma voz firme. Entendo. Mas se precisar de algo, qualquer coisa, é só pedir. Nádia quase disse não por hábito. Mas desta vez, hesitou. Na verdade, precisava de alguém para consertar o telhado. E um veterinário para este pequeno aqui. A chefe riu. Considera feito. Ao anoitecer, uma caminhonete parou em frente à casa. 4 jovens saltaram, ferramentas em mãos. A patroa mandou. Onde é que está o estrago? Enquanto martelavam e serravam, Nádia observava da janela, o gato no colo. Não era o final que imaginara. Não era justiça. Era algo melhor. A prova de que mesmo quando o mundo vira as costas, a vida insiste em nos dar uma segunda chance, às vezes, na forma de um teto consertado, um prato de comida quente ou um par de olhos verdes que nos lembra que ainda há amor neste mundo. E que no fim das contas, a única pessoa que jamais deveria abandoná-la era ela mesma. E então começaram a chegar as caixas. Grandes, volumosas, cheias de coisas que ela nem sonhava precisar.
Comida enlatada e remédios, cobertores macios, um edredom pesado para as noites frias, lençóis limpos com cheiro de lavanda. E entre tudo isso, uma pequena caixa com uma fita adesiva onde uma mão desconhecida havia rabiscado, para não ficar entediada. Dentro, uma pendrive com filmes, aqueles que ela mencionara, quase sem querer, em uma conversa com a enfermeira meses atrás. Gosto dos antigos, dos que têm final feliz, dissera, como se fosse um pecado admitir que ainda acreditava em algo assim. O barulho não parava. Martelos, serras, brocas, o som da casa renascendo ecoava pela vizinhança, chamando a atenção dos curiosos. Primeiro foram apenas olhares furtivos pela cerca. Depois, batidas tímidas na porta. Sou a senhora Ivanova do número 12. Vi que estão reformando. Precisam de ajuda? Nádia serviu chá, ofereceu fatias de uma torta de maçã que assara naquela manhã, com as maçãs colhidas do pé que a avó plantara décadas atrás. Os vizinhos voltaram. Alguns com ferramentas emprestadas, outros com potes de geleia caseira, conselhos sobre isolamento térmico ou simplesmente com histórias para contar. Até a chefe apareceu, sentou-se à mesa da cozinha e entre um gole de chá e outro, confessou: pensei que você ia desmoronar quando saiu. Mas olha só você agora. Falou baixo como se o vento pudesse levar as palavras embora. E sabe, não faz sentido perder uma funcionária como você. Vamos arrumar um jeito de você trabalhar de casa. Afinal, quem melhor que uma sobrevivente para ensinar os outros a não desistir? Nádia aceitou. Não por gratidão, embora houvesse isso também, mas porque percebeu que pela primeira vez em anos tinha escolha. Começou na semana seguinte com o gato, agora batizado de Fumaça, por causa da pelagem cinza que se misturava às sombras, insistindo em deitar sobre o teclado. Ela não o afastava. Deixava as patinhas felpudas atrapalharem suas planilhas, ria quando ele mordiscava a caneta. Era como se o universo lhe dissesse: veja, até os pequenos incômodos podem ser doces. Depois veio o Cobre, o gato ruivo que uma vizinha trouxe depois que sua gata teve ninhada. Não posso ficar com todos, justificou, mas Nádia viu nos seus olhos que ela queria que alguém ficasse com aquele em particular, o mais arisco, o que miava como se estivesse contando segredos. Em menos de um mês, a casa que antes ecoava solidão agora ressoava com ronronados, risadas ao telefone com a chefe e o som da chaleira apitando na hora do chá. A doença ainda estava lá, é claro, mas já não a definia. Era como uma sombra que, em vez de engoli-la, agora apenas a acompanhava quieta, sem força para roubar sua luz. Enquanto isso, na cidade, a vida de Vladimir desmoronava como um castelo de cartas. As contas se acumulavam na mesa da cozinha, os filhos brigavam por migalhas de atenção, e a ausência de Nádia se transformará em um buraco que ninguém sabia como preencher. Antes ela fazia tudo, resmungava o menino, jogando a mochila no sofá sujo. Ela cozinhava. Ela limpava. Ela aguentava a gente. A filha, com os olhos vermelhos de tanto chorar, atirou o prato no balcão. Não sou empregada de ninguém. Se ela podia fazer tudo doente, por que vocês não conseguem fazer nada sadios? Foi o filho mais novo quem teve a ideia. E se a gente for lá? E se a gente pedir? Vladimir hesitou. O orgulho doía mais que a falta de dinheiro, mais que a bagunça, mais que os olhares de reprovação dos vizinhos. Mas o menino insistiu: ela vai voltar. Ela tem que voltar. E assim, no domingo seguinte, a família inteira se espremeu no carro velho, com um buquê de flores murchas compradas na beira da estrada e um discurso ensaiado que soava mais como uma acusação do que como um pedido de perdão. O que encontraram, porém, não era a mulher frágil que haviam abandonado. A casa, aquela casa, estava irreconhecível. A chaminé soltava fumaça em espirais elegantes. O quintal estava varrido, com lenha empilhada ao lado de um machado brilhante. Havia flores nos vasos da janela. Quando empurraram o portão, o cheiro de pão fresco os atingiu como um soco. Dentro, o chão reluzia, as paredes tinham sido pintadas de um amarelo quente, e sobre a mesa, entre xícaras de chá e um prato de biscoitos, estava Nádia. Não a sombra que haviam deixado para trás, mas uma mulher com as bochechas coradas, um gato no colo e outro enroscado nos pés de um homem que homem era aquele? Segurredava sua mão como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Vladimir engoliu em seco. Os filhos congelaram atrás dele, as desculpas morrendo na garganta. Ah, vocês vieram, disse Nádia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Colocou Fumaça no colo do estranho, que sorriu, como se fosse donos daquilo tudo, e se levantou. Pensei em ligar. Estava com saudades. Ou será que vieram checar se eu ainda respirava? O silêncio que se seguiu foi cortante. Ela observou os rostos familiar, o marido pálido, a filha mordendo o lábio, o filho olhando para os próprios sapatos. Então,
Alguém vai me dizer por que estão aqui? Para me arrastar de volta como um fardo? Ou para ver se a velha ainda serve para alguma coisa? As palavras dos filhos vieram atropeladas, cheias de "a gente precisa de você, e sem você nada dá certo". Nádia ouviu tudo, imóvel. Não havia arrependimento naquele discurso. Não havia desculpe. Havia apenas a velha música da culpa, tocada na mesma nota de sempre. Quando terminaram, ela se virou, abriu uma gaveta e tirou um envelope grosso. Aqui, os papéis do divórcio. O ar saiu dos pulmões de Vladimir como se alguém lhe tivesse dado um soco. Não vou voltar. Não há nada para onde voltar. Indicou a casa com um gesto amplo. Aqui eu tenho paz. Tenho gente que me vê. Tenho. Olhou para o homem à mesa que assentiu, como se soubesse exatamente o que ela ia dizer. Tenho alguém que escolheu ficar. Mas a casa. A nossa casa, gritou a filha, as lágrimas escorrendo. Nádia sorriu, e foi um sorriso triste, mas firme. Vocês a venderam quando me deixaram na porta do hospital com uma mala e uma mentira. Agora é tarde. E assim, com a mesma calma com que servirá chá aos vizinhos, ela os conduziu até a porta. Cuide bem deles, disse a Vladimir, quase em um sussurro. E cuide de você, porque no fim é isso que importa. Quando o carro arrancou, levantando poeira no caminho de terra, ela voltou para dentro. O homem Dmitri, como se apresentara semanas antes, quando apareceu com uma caixa de ferramentas e um sorriso tímido, estendeu a mão. Eles não mereciam você. Nádia sentou-se, pegou a xícara ainda quente e olhou pela janela. Não, concordou. Mas eu mereço isto. E pela primeira vez em muito tempo, acreditou.